Olá pessoal, meu nome é Samuel Barros e hoje eu quero falar para você um pouquinho como é que se faz. Esse é o nosso programa de hoje, o programa Como é que se faz, e nós vamos aprender algumas dicas de como você fazer um ensaio online, envolvente e com bom resultado para o seu grupo. Fica com a gente que o programa está começando. Bem pessoal, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre ensaio online. Eu quero dar para você algumas dicas importantes, primeiro falando sobre quais são as vantagens de você fazer um ensaio online. Eu relacionei algumas coisas aqui e nesse primeiro programa de hoje eu quero falar sobre isso. Primeira coisa é que o ensaio online é uma boa alternativa para quando você não puder reunir o seu coral presencialmente. Então o que acontece? Nós estamos num momento de pandemia, então você com certeza não está conseguindo fazer o seu ensaio presencial com o seu grupo. Então os ensaios online estão sendo aí discutidos e pensados e repensados. Só que o que vai acontecer? Quando voltarmos à normalidade, você pode pensar em continuar com o seu ensaio online, porque ele dá certo e é uma alternativa muito boa para quando você não poder reunir o seu grupo, independente se tem pandemia ou não tem pandemia. Então nós vamos conversar sobre isso nesse programa, sobre o ensaio online. Uma outra coisa que eu acho muito legal de você fazer o ensaio online é que você consegue aproximar do coral pessoas que têm dificuldades de locomoção. Por exemplo, por questões de saúde, pessoas que moram muito distantes do local de ensaio presencial, vão demorar muito tempo no trânsito, pessoas que não podem por causa do horário de trabalho ou de estudo. E o ensaio online é uma alternativa e com certeza você vai conseguir aproximar essas pessoas do seu coral. Hoje, nas grandes metrópoles, nas cidades, com certeza você já está pensando, eu não consigo mais reunir o meu grupo como antigamente. A gente tinha 2 ensaios durante a semana, a gente mal consegue fazer um ensaio. Então, quem sabe o ensaio online é uma boa alternativa para você durante a semana e aí você permanece com seu ensaio presencial. Um outro motivo de você usar o ensaio online tem a ver com o ponto anterior que eu falei. Você consegue evitar desgastes e inclusive custo financeiro dos seus coristas, tendo que obrigá-los a se deslocar até um local de ensaio. O ensaio online acontece todo mundo na sua casa e você consegue evitar pagar estacionamento, enfrentar trânsito, dor de cabeça, perder tempo no trânsito. Isso tem sido uma vantagem muito importante nos dias de hoje, que inclusive interfere na qualidade de vida dos coristas. Um outro ponto muito importante que eu vejo como uma vantagem de você realizar o ensaio online é que você consegue utilizar as metodologias ativas de ensino e o ensino híbrido, tão discutido hoje em dia. Escolas aí tentando fazer um ensino híbrido e nas minhas aulas aqui no Congresso da MBB, eu vou falar sobre o ensino híbrido e sobre as metodologias de ensaio. Um outro ponto muito importante que é vantagem do ensino online e do ensaio online é que você produz coristas autônomos. Ah, como eu gostaria que meus coristas chegassem no ensaio com o repertório já trabalhado, já ouviram os kits, já estudaram em casa, já marcaram as respirações, já fizeram tanta coisa que você vai poder potencializar o teu ensaio presencial. Quando você realiza um ensaio online, você consegue trabalhar pontos que são importantes, que podem ser desenvolvidos antes do ensaio presencial. Ainda dentro dessa mesma questão, o ensaio online tem a vantagem de fazer com que os coristas fortaleçam as suas individualidades. Você sabe que por trás de um bom corista precisa haver um bom cantor. Então, afinação, respiração e vários outros elementos, trabalhar a timidez, trabalhar a autonomia e a segurança de cantar
podem ser trabalhadas através do ensaio online. Sabe aquele corista que sempre está encostado em alguém, sempre Maria vai com as outras? Ele não vai poder fazer isso no ensaio online, porque ele vai estar sozinho. Então ele vai ter esse desafio pessoal. Alguns coristas também vão precisar trabalhar a timidez, porque você gravar cantando, se ouvir, se ver cantando, ele vai precisar fazer a sua autoavaliação e vai precisar se conhecer melhor. Então, nessa primeira parte, o que eu quis colocar para você são algumas vantagens de você fazer o seu ensaio online. Recapitulando aqui, o ensaio online ele é uma boa alternativa para aqueles momentos que você não pode reunir o seu grupo. Não apenas no momento de pandemia, mas às vezes a semana está muito cheia, as pessoas vão ter dificuldade, as salas da igreja estão todas ocupadas, você pode fazer um ensaio online. Nós também falamos aqui que o ensaio online aproxima os coristas que estão em casa, impossibilitados de sair por motivo de saúde ou porque eles moram muito distante do local do ensaio, têm dificuldade de transporte, tempo de trânsito, custo para ir ao ensaio. Você aproxima o ensaio desses coristas e eles podem participar com você. Também falamos que o ensaio online ele ajuda aqueles coristas nas grandes cidades a não enfrentarem deslocamento, trânsito, estresse, porque ele vai poder da sua casa participar do ensaio. Os ensaios online também proporcionam a aplicação das metodologias ativas e o ensino híbrido, além de produzir autonomia nos coristas e fortalecimento e desenvolvimento das suas habilidades individuais. Continua comigo, porque agora eu vou dar dicas para você de como você começar a pensar no seu ensaio online. Na segunda parte dessa nossa aula de hoje, e a gente conversar como é que se faz, o tema de hoje é ensaio online, eu quero falar para você que é muito importante você definir quais os objetivos que você tem com o ensaio online. Então nós temos aqui pelo menos 3 possibilidades. Primeiro, você está realizando um ensaio online porque você quer fazer uma apresentação virtual. Conhece aqueles coros de mosaico? Aqueles coros de quadradinho? Então, se popularizaram, não é verdade? Até aqui no nosso congresso da MBB, você pôde ver algumas produções desse tipo de material. Se o seu objetivo é produzir esses coros de mosaico, o ensaio online vai ajudar você, mas você precisa ter isso desde o princípio como um objetivo do seu ensaio online. Por quê, Samuel? Porque isso vai interferir no processo de ensaio, no processo de elaboração desse material. Então, primeiro objetivo, você tem que saber se vai ser uma apresentação virtual. Segundo, você vai precisar definir se o seu objetivo é fazer uma apresentação presencial, né? Uma apresentação ao vivo, num ambiente físico. Vale a pena fazer ensaio online para uma apresentação virtual? Eu acredito que sim, porque existem muitas coisas que a gente faz no ensaio presencial que não necessariamente poderia exigir que todos os coristas se deslocassem até um ambiente físico, presencial, para você fazer. Às vezes você vai falar sobre a música, às vezes você vai passar voz. Não necessariamente você precisa fazer isso no ensaio presencial. Você pode fazer no ensaio online. Então, eu particularmente vou adotar isso nos meus corais. O nosso ensaio da semana agora vai ser um ensaio online e nós vamos nos reunir presencialmente apenas no final de semana. Com certeza isso vai ser abençoador para os coristas. Mas se esse é o meu objetivo, o meu processo, o passo seguinte vai precisar ser diferente. A gente vai conversar isso daqui mais adiante. Talvez o seu objetivo de fazer o ensaio online seja apenas de passar informações para os coristas. Isso é uma coisa que a gente precisa repensar. Eu não preciso deslocar todo mundo para a igreja, todo mundo para a sala de ensaio, para eu falar, passar orientações. Todas essas orientações, elas devem
ser passadas através de um ensaio online, através de um vídeo informativo. Eu acho muito interessante isso porque você potencializa o seu tempo de ensaio. Ou você vai diminuir o seu tempo de ensaio presencial. Às vezes você gastava 2 horas ensaiando, mas dessas 2 horas você passava meia hora falando. Você pode transferir essa meia hora de passar instruções, de orientar o grupo, para o ensaio online. E aproveitar o tempo que estão juntos para juntar as vozes, que deve ser o objetivo principal daqueles que estão fazendo o ensaio presencial. Na sequência, eu vou passar agora como você estrutura o seu ensaio online. Bem, na terceira parte desse nosso curso, eu quero falar para vocês sobre alguns materiais que você vai precisar preparar com antecedência ao ensaio online. Mas esses materiais, eles vão te dar um pouquinho de trabalho, mas também vão te ajudar muito no processo de ensaio online. A primeira coisa que você vai precisar definir vai ser qual a plataforma de videoconferência que você vai usar. É muito importante que você leve em consideração a plataforma mais utilizada pelos coristas. Não necessariamente é a sua plataforma de preferência, mas aqui eles têm mais acesso, que vai ser mais fácil deles trabalharem. E aí você tem várias opções de plataformas hoje em dia. Você pode usar o Zoom, pode usar o Meet, você pode usar inclusive até o próprio WhatsApp para fazer pequenos ensaios junto com o seu grupo. Mas defina qual a plataforma que você vai usar. Independente se você vai querer fazer um ensaio online para gravar um vídeo de mosaico, ou se você vai realizar um ensaio online para uma apresentação presencial, é muito importante que as suas partituras estejam em PDF e que elas sejam de fácil compartilhamento. Nós chegamos a um ponto aqui nos coros da igreja que a gente não faz mais cópia de partitura. Cada um providencia a sua partitura. Alguns já usam tablets, uns usam o próprio celular e alguns preferem, geralmente os coristas mais antigos, eles preferem imprimir, fazer o seu próprio material e trazer ao ensaio. Mas providencie para eles os PDFs do repertório. Um próximo material muito importante para você providenciar, primeiro você vai precisar definir se você vai querer tocar o instrumento durante o ensaio ou se você vai usar playbacks. Isso é muito importante porque se você for usar um playback, mesmo que seja apenas um piano acompanhando, você vai precisar preparar esse material com antecedência. Ou você mesmo vai fazer, ou você vai pedir a ajuda de alguém para gravar esse playback para você. Isso interfere muito. Eu gosto de usar o piano já gravado, um playback do piano pelo menos, porque eu posso enviar inclusive este áudio para que os coristas façam as gravações. Então é muito importante que você tenha esse material pronto. O próximo material que vai ser muito importante você providenciar para os seus ensaios online é você providenciar os kits de ensaio, ou voz guia, como alguns estão colocando. Bem, eu gosto muito de usar isso, eu mesmo gravo os meus próprios kits de ensaio, peço a ajuda de alguns coristas que têm mais desenvolvimento vocal, leitura de partitura, para me ajudarem nesse processo. E é muito bom, primeiro porque eles têm esse material para estudar em casa. E segundo, que isso poupa você durante o ensaio. Porque no ensaio online você vai lá, toca o kit no momento que você precisa dar pausa. É como se você estivesse cantando mesmo. Você pausa, vamos ouvir de novo esse trechinho, vamos passar. Então o kit de ensaio, ele ajuda muito você. E esse kit de ensaio pode ser a voz guia para a gravação do vídeo em mosaico. Então, o próprio kit de ensaio, eu já ponho inclusive o metrônomo e alguns segundos antes, onde ele vai fazer a contagem, contando mesmo, 1, 2, 3, 4, para ajudar já o editor de vídeo a sincronizar todas as vozes. Caso você não queira usar o kit de ensaio, você mesmo pode cantar todas as vozes no ensaio. Eu acho que o ensaio fica um pouco mais chato,
porque aquelas pessoas que não são daquela voz têm que ficar esperando. Então eu elegi alguns líderes, representantes de naipe, que durante o ensaio nós dividimos em salas virtuais, passamos as vozes em separado e depois nós juntamos, ouvindo inclusive uma demonstração da música, a junção das 4 vozes, para que eles tenham a referência daquilo que eles vão cantar. Então, prepare esse material dos kits de ensaio ou a voz guia para compartilhar com os coristas e também para te ajudar no encontro online. Bem, todos esses materiais que eu falei até agora, a questão de você definir a plataforma que você vai usar, de você definir se você vai usar playback ou vai tocar o instrumento ao vivo, os kits de ensaio, todos esses materiais, eles servem tanto para você quando você vai preparar um vídeo de mosaico ou quando você vai fazer uma apresentação presencial. A partir de agora, eu vou colocar alguns materiais importantes caso o seu objetivo seja fazer um vídeo de mosaico, uma apresentação virtual do seu coral. Então vamos lá. Vai ser muito importante você criar um drive de compartilhamento na nuvem, ou seja, uma pasta virtual onde os coristas terão fácil acesso para compartilhar o material deles. Então você pode usar o Google Drive, você pode usar o OneDrive e vários outros. O importante é que tenha uma boa capacidade para receber vários vídeos e que seja de fácil acesso também aos coristas. Leve sempre em consideração que a maioria dos nossos coristas são de gerações que não estão acostumadas com tanta tecnologia. Por isso que é muito importante que você ensine essas pessoas a usarem os drives na nuvem. Por isso é muito importante você, quem sabe, criar alguns manuais. Aqui nós criamos 2 manuais. Primeiro, um manual de ensaio online. Então foi tanto um PDF, um texto escrito, de como é que é o link, como é que ele faz para acessar, vem com imagens ilustrativas, quanto vídeos que ensinam os coristas a entrarem na sala de ensaio, inclusive até a instalarem os aplicativos. Esse é um conhecimento muito importante para a nossa vida daqui em diante. Então você sempre vai encontrar pessoas que têm interesse, mesmo que elas sejam de idade mais avançada, outros que já não têm tanto interesse, mas que vão perceber um dia que eles vão precisar conhecer mais as tecnologias. Então prepare esse material, um PDF simples, com texto, etapa por etapa, com imagens do aplicativo, onde é que clica. Você pode também fazer isso com um vídeo mais interativo, ensinando as pessoas como entrar no ensaio online. O mesmo tipo de material, em PDF ou em vídeo, vai ensinar as pessoas como realizarem uma gravação sua. Então, por exemplo, você está me assistindo aqui nesse programa, eu estou com o meu celular deitado, né, na posição horizontal, eu cuidei com a iluminação, com a cenografia, não é verdade? Todas essas instruções, eu estou usando um microfone, isso é muito importante, todas essas instruções precisam ser passadas para os coristas. Nem todos têm essa habilidade. Eu vou dizer que a maioria nunca pensou nos detalhes. Eu acho que nenhum de nós pensávamos nos detalhes de uma gravação antes da pandemia. Agora está todo mundo aí comprando materiais de iluminação, equipamentos, né, celulares ou câmeras com melhor resolução e arrumou um cantinho na sua casa para fazer a sua gravação. Os coristas também precisarão fazer isso. Então elabore ou um PDF ou um vídeo mostrando como ele pode criar esse ambiente, como ele pode se enquadrar no meio do vídeo, né? Ou a parte do busto, você vai passar. A gente sempre diz, não, pensa em um palmo aqui do topo, para você não ficar com a cabeça muito perto do final do vídeo, na parte superior. Todas essas instruções, tem muita gente que não sabe, você precisa passar e treinar. Eu fiz isso no meu coro. Antes de gravarmos o vídeo oficial, cada um mandar o seu vídeo, eu fiz alguns testes, pequenos trechos que eu separei. Quero que todo mundo grave o trecho do compasso tal ao compasso tal. Você vai procurar trabalhar a iluminação, o enquadramento, o cenário, a roupa que nós vamos usar. Você vai gravar e vai postar na sua rede social com a hashtag .
né? Até se você quiser ver o resultado disso, procura a hashtag Grande Coro PIB Curitiba ali no Facebook e no Instagram, que você vai ver um pouquinho do resultado daquilo que nós fizemos aqui na igreja. Hashtag Grande Coro PIB Curitiba, procura lá. Bem, é interessante esses próximos 2 passos aqui, dois itens, elementos importantes para o seu ensaio online. Quando você tem o objetivo de gravar um vídeo com o seu coro em distanciamento, cada um na sua casa, é muito interessante você trazer para a sua equipe, assim como você tem um pianista, como talvez você tenha um preparador vocal, um arquivista, um secretário. Hoje em dia, quem quer se aventurar aí nas mídias digitais, quem quer se aventurar com o coral produzindo clipes, você vai precisar ter um bom produtor musical no seu grupo e um bom editor de vídeo. Então, você vai precisar procurar esses profissionais, tem muitos profissionais hoje fazendo, e que eles vão ter a capacidade de juntar todo o material que você recolheu nos drives, com as orientações, e vão juntar esse material para você. Eu acho isso muito interessante, porque o juntar as vozes no meio virtual precisa do auxílio desses 2 profissionais. De um bom produtor musical que vai trabalhar o áudio do seu coro e um bom produtor de vídeo que vai trabalhar a imagem do seu coro. Bem, fazendo isso, você está pronto para realizar o seu primeiro ensaio online. E na continuidade da nossa aula, eu vou falar sobre ensaio online, as etapas que você pode seguir. Bem, nessa nossa última parte da nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o ensino híbrido e as metodologias ativas de ensino e o seu diálogo com o ensaio online. E eu vou compartilhar um pouco com você, é resultado da minha pesquisa de mestrado sobre a geração Z. Então vamos falar um pouquinho sobre ensino híbrido. Tem muita confusão hoje em dia sobre ensino híbrido. Com a pandemia, muitas escolas foram quase que obrigadas a pensar em novas estratégias de ensino que não somente a aula presencial. E começou-se a fazer várias tentativas. E um pouco da nomenclatura ficou misturado. O que a grande maioria das escolas estão fazendo é o ensino remoto. Porque o que eu tenho observado? Eles só substituíram todos no mesmo ambiente, professores e alunos, para o professor e estudantes em ambientes diferentes. Mas a metodologia da aula não mudou. Continua sendo uma aula expositiva e outros tipos de metodologia. O ensino híbrido é muito diferente disso. Então, em rápidas palavras, ensino híbrido pressupõe-se que haverá um encontro presencial. O que o professor vai se valer é das tecnologias para que os alunos tenham acesso às informações da aula de forma antecipada. Então, o professor vai disponibilizar aos alunos, através de plataformas, de drives, de várias ferramentas, o conteúdo da aula. Esses alunos vão interagir com esse conteúdo antes da aula presencial. E quando eles se encontrarem no mesmo ambiente, presencialmente, eles terão oportunidade de conversar, dialogar, de aprofundar aquele conhecimento. Bem, o que isso tem a ver com o ensaio online? Tem tudo a ver. Porque como regentes, como professores de música, nós precisamos também fazer com que os alunos preparem as canções, tenham contato com o repertório antes do ensaio. Então já comentei um pouquinho com você que é o sonho de qualquer regente, é o corista chegar com o repertório preparado, não é verdade? Pois o ensino híbrido vai ajudar você a fazer isso. Então pense no ensaio híbrido, e é o que eu vou falar logo em seguida. Uma das metodologias ativas que podem ajudar muito nesse momento é o que é chamado de aula invertida.
Então, a aula invertida, ela pressupõe 3 etapas básicas. A primeira etapa é a chamada de exploração do conceito, que é quando o professor disponibiliza um texto básico, vídeos sobre aquele tema para o aluno através de uma plataforma online. Então o aluno, durante a semana, antes de se encontrar com o professor, ele já vai ter esse contato, ele já vai explorar o conceito, a temática daquela aula. A segunda etapa é o professor provocar aquele aluno para que ele interaja com o conteúdo. Ou seja, ele não vai apenas ler o texto e assistir o vídeo. O professor precisa verificar que tipo de compreensão ele teve. Então o professor pode elaborar quizzes, questionários, perguntas intrigantes. O professor pode criar ferramentas para que o aluno interaja com aquele conteúdo num primeiro momento. E a terceira etapa da aula invertida é a demonstração, quando o aluno e professor se encontram na sala de aula e eles começam a explorar. Eles começam a aprofundar o conhecimento sobre o tema, eles interagem, eles criam problemas e soluções com base naquele conceito, com base naquele conteúdo trabalhado. Bem, a minha proposta para você é que você também faça um ensaio invertido. Olha só que interessante, assim como tem a aula invertida, faça um ensaio invertido. Como você vai fazer isso? Fase 1. Você vai disponibilizar para o seu corista de forma antecipada as partituras, os kits de ensaio, a demonstração e, quem sabe, até um questionário sobre a temática daquela canção. Às vezes, como regente, nós fazemos pouco isso. Refletir sobre a letra da canção, os conteúdos bíblicos e teológicos que estão dentro daquela poesia. E na primeira fase do ensaio invertido, o regente oferece ao corista essa oportunidade de conhecer antecipadamente o repertório. Na fase 2 do ensaio invertido, olha que interessante, o regente pode propor exercícios de leitura de partitura. Ele pode fazer a seguinte pergunta através de um questionário, de um quiz na internet. Qual é a figura musical presente no primeiro tempo do compasso 37? Olha só que interessante. O corista vai se perguntar, nunca me fizeram essa pergunta, eu vou ter que investigar, né? O que quer dizer compasso 37? Que compasso é esse? O que é figura rítmica? Você está provocando o corista para que ele vá muito além de apenas decorar uma linha melódica, uma frase. O que você pode fazer também com o corista na segunda fase do seu ensaio invertido é que ele grave um pequeno trecho da canção que ele ouviu. Pense, ele ainda não foi no ensaio presencial. Tudo isso ele está interagindo com o conteúdo que você disponibilizou na primeira fase. Então você pede, eu quero que você grave do compasso 1 ao compasso 8 e você envie na sua rede social com a hashtag tal. Já falei sobre hashtag aqui, né? A gente pode usar bastante isso. Essa é uma outra atividade como sugestão para que você instigue, provoque o seu corista antes de ele chegar no ensaio presencial. Ainda na fase 2, tem mais 2 dicas muito legais para você. Você pode pedir para que o seu corista ele examine a letra daquela canção ou que ele faça um descritivo sobre o compositor daquela obra. Quem sabe você vai falar sobre um compositor sacro, ele vai precisar pesquisar na internet sobre aquele compositor, ou mesmo ele vai falar sobre a sua experiência com a letra daquela canção. O que aquela letra fala com ele? Que princípios bíblicos ele consegue tirar daquela canção? Então percebam, a fase 2, ela é muito mais abrangente que a fase 1. Na fase 1 você disponibilizou o material para ele. Na fase 2 você vai querer que o corista interaja sozinho com aquele conhecimento. Vamos para a fase 3. Bem, a fase 3 é o ensaio propriamente dito, né? Quando você se reúne com todos os coristas para juntar as vozes. Você vai dedicar tempo no seu ensaio para juntar as vozes. Você vai realizar exercícios vocais
aplicados àquele repertório. O exercício vocal pode inclusive entrar na fase 2, onde você já vai pedir para ele trabalhar alguns vocalizes. Mas quando você estiver com ele no ensaio, você vai aplicar e ver se o resultado foi satisfatório da execução daquele exercício. Na fase 3, que é a fase da demonstração, você vai explorar toda a dinâmica que você quer fazer, todo o fraseado, toda a expressão musical vai acontecer na fase 3 do seu ensaio invertido. Então percebam que o ensaio vai muito além daquele encontro presencial se você aplicar a metodologia do ensaio invertido. Agora, cuidado, regente, para você não querer fazer na fase 3 algo que você já solicitou na fase 1 e na fase 2. Os nossos coristas estão acostumados com um modelo, com um método de ensaio. Se você quer ampliar o seu método de ensaio, propor algo mais inovador e mais efetivo, você vai ter que ensiná-los que você está utilizando um novo método. Então você vai ser tentado a querer ficar passando voz por voz no ensaio presencial. Bem, se você quer que eles estudem antes, você talvez vai passar alguns ensaios aí com eles inseguros na sua voz. Mas se você parar para passar voz por voz, você perdeu todo o seu trabalho anterior. Então insista, até que os coristas percebam que eles precisam ser coristas autônomos e atuantes. Eles precisam fazer a sua parte para que o ensaio fique mais dinâmico, mais produtivo, mais interativo e, por que não dizer, mais abençoador. Bem, eu vou ficando por aqui na nossa primeira aula aqui no Congresso da MBB. E eu quero te convidar a você entrar no site que vai aparecer aqui na sua tela e baixar gratuitamente o e-book sobre essa aula. Isso mesmo, eu fiz um e-book especialmente para vocês, para que vocês tenham esse conteúdo todinho registrado num e-book feito com muito amor e carinho para você. Tchau e até o próximo programa.